O governo vai disponibilizar 319 milhões e 500 mil dólares norte-americanos para apoiar em forma de crédito com juros bonificados as micro, pequenas e médias empresas afetadas pelas manifestações pós-eleitoral. Medida aprovada e anunciada esta terça-feira após mais uma sessão ordinária do Conselho de Ministros, a 12ª. Em resposta à situação que nós tivemos, ao nível econômico, do ano passado, esta parte em que muitas empresas, particularmente pequenas e médias empresas, ficaram deprimidas com a situação e efetivamente o Estado analisou e viu qual era a possibilidade de encontrar uma resposta célere e que pudesse permitir que estas empresas muito afetadas com a situação econômica pudessem recuperar-se. Para acesso ao fundo, segundo o Ministro de Planificação e Desenvolvimento e porta-voz do Conselho de Ministros, Salimo Valá, os candidatos devem apresentar um plano econômico que aponta com detalhes os prejuízos e a forma como querem investir. Em primeiro lugar, são pequenas e médias empresas, não é? São empresas que ficaram afetadas com a situação econômica, não é? Que nós vivemos, mas que têm os seus estudos de viabilidade, têm os seus planos de negócio, têm os seus negócios ainda em curso. Então, essas empresas são elegíveis a poderem solicitar este financiamento a título de crédito, e aquilo que o governo faz é apenas ter uma taxa bonificada, porque é para permitir uma mais rápida recuperação e eles poderem chegar a um ponto de normalidade e poderem desenvolver as suas atividades econômicas, porque o governo entende que o setor privado, as empresas, são os motores da economia e, portanto, elas é que fazem girar a roda da economia do nosso país. A alocação do valor será de acordo com as necessidades de cada empresa para poder recuperar dos estragos causados pelas manifestações. Cada uma das empresas tem a sua situação específica e elas vão fazer a solicitação em função daquilo que é a necessidade, as demandas que ela tem, tendo em conta esta situação, crítica que viveu-se. Portanto, os montantes são dimensionados aquilo que foram os problemas que tiveram as empresas, porque é preciso tomar em consideração que este fundo é especificamente para a recuperação econômica, focado para as pequenas e médias empresas, não para outras finalidades que as empresas têm e que existem outros mecanismos de financiamento, inclusivamente a banca comercial. Ainda nesta sessão, o governo aprovou o contrato de extração do carvão mineral pela empresa mineira de Revubwe. Esta decisão vem em cumprimento de um acordo entre o governo e a empresa e autoriza o ministro de Recursos Minerais e Energia a restabelecer a concessão mineira a favor da sociedade Minas de Revubwe. É também determinado que a empresa mineira deve cumprir o plano de trabalho e cronograma aprovados que determinam que, até 2027, deve ser concluído o programa de reassentamento das comunidades afetadas, bem como a conclusão da construção das infraestruturas de mineração. Até finais de maio de 2028, a empresa Minas de Revubwe deve realizar a primeira produção de carvão. O plano de desenvolvimento foi elaborado pela empresa Minas de Revubwe e submetido ao governo. No entanto, não foram revelados os valores do contrato, muito menos a origem de capitais que serão investidos pela mineradora Revubwe. A nossa CTA congratula o recém-aprovado decreto do Conselho de Ministros que regula os termos dos acordos e contratos entre o Estado moçambicano e os operadores do projeto Coral Norte da Bacia Rovuma, visando a sua materialização. A nossa CTA considera reunidas as condições aceitáveis para permitir maiores ganhos para a economia nacional com a implementação deste projeto, que pela primeira vez inclui cláusulas específicas de proteção da moçambicanização do envolvimento das nossas micro-PMEs através da integração do setor empresarial do nosso país. Em termos mais específicos, o projeto Coral Norte da plataforma de gás flutuante liquefeito FLNG, cujo plano de desenvolvimento foi recentemente aprovado pelo Governo,
comporta imensuráveis benefícios se comparado com o Coral Sul FLNG nos seguintes termos. Diferentemente do Coral Sul, que iniciou as operações comerciais em novembro de 2022, o projeto Coral Norte vai fornecer gás doméstico como matéria-prima indispensável para a industrialização do país, como temos vindo a advogar, visto que é a primeira vez que em nossa história o projeto de gás natural o Governo decidiu instruir por um decreto do Conselho de Ministros, tanto o envolvimento de certas empresas nacionais para os setores estratégicos do país, quais sejam os do CFM Logístico e a Modraga, não deixando qualquer margem de manobra para alteração e desenvolvimento do conteúdo local. Encorajamos o Governo a prosseguir com maior determinação no aprimoramento do quadro legal que torne o empresariado nacional e os moçambicanos como os principais beneficiários da exploração dos abundantes recursos nacionais em prol do desenvolvimento e equilíbrio da renda nacional. A bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique convocou esta segunda-feira a imprensa para manifestar a sua insatisfação com as informações prestadas pelo governo em sede do Parlamento na semana passada sobre a gestão da empresa Linhas Aéreas de Moçambique. A bancada entende que o governo não foi explícito sobre os detalhes do contrato de gestão que havia sido estabelecido com a Fly Modernarch e a Euroatlant. Segundo o chefe da bancada parlamentar do MDM, Fernando Bismarck, um projeto de resolução para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito visando aferir a legalidade dos contratos com as empresas Fly Modernarch e a Euroatlant para o devido esclarecimento do assunto já foi submetido. E por causa das informações pobres e insuficientes apresentadas pelo governo, decidimos, enquanto bancada, submeter hoje à Assembleia da República um projeto de resolução para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a situação da Companhia de Bandeira. Esta medida vai permitir que possamos investigar ao fundo para ver os prejuízos, porque fala-se de 21 milhões de dólares, mas a imprensa fala de 73 milhões de dólares em prejuízos, e esta Comissão Parlamentar de Inquérito vai, de certa forma, investigar para encontrar, digamos, as pontas soltas deste problema que lançou na lama esta empresa de bandeira, a empresa Linhas Aéreas de Moçambique. Fernando Bismarck acredita que a Assembleia da República, enquanto fiscalizadora da Comissão, estará a posicionar-se na luta contra a corrupção. A Assembleia da República, ao aceitar esta Comissão Parlamentar de Inquérito, estará a posicionar-se rumo àquilo que é o mais importante, posicionar-se para o combate à corrupção, posicionar-se para o esclarecimento dos problemas de gestão da Companhia Linhas Aéreas de Moçambique. Refere-se que a transportadora portuguesa Euroatlant, que era responsável pela viabilização da rota Maputo-Lisboa, exige que o governo moçambicano pague cerca de 21 milhões de dólares norte-americanos de rescisão do contrato. Entretanto, o executivo disse na semana passada haver análises nos contratos que possam trazer mudanças. O ato de baleamento do músico e político apoiante de Venâncio Mondlane, Joel Amaral, mais conhecido por MC Trufafá, mereceu várias condenações a partir do próprio presidente da República, Daniel Chapo, que classificou o ato como uma afronta à democracia. No mesmo segmento, todos os partidos políticos com assento na Assembleia da República, nomeadamente a Frelimo, Renamo, MDM e Podemos, e também manifestaram o seu sentimento de repúdio e de condenação. Joel Amaral continua internado no Hospital Central de Quilimane e, segundo diagnóstico médico, não corre perigo de vida. À entrada, o paciente estava consciente, mas em um estado crítico, porque ele apresentava ferimentos localizados na região frontotemporal esquerda e um intenso sangramento.
Após a avaliação médica e também após um exame de imagem, que é a tomografia do crânio, evidenciou a presença de uma ferida contusa na região previamente mencionada e ruptura da artéria superficial temporal esquerda, após sem acometimento de estruturas internas nem do osso do crânio, ou seja, a lesão simplesmente esteve a nível do couro cabeludo. Após isso, ele foi dirigido ao bloco operatório, onde foi feita uma limpeza exaustiva, profunda, e não foi encontrada nenhuma presença de bala. Atualmente, ele se encontra nos cuidados intensivos, a evoluir bem, consciente, comunicativo, já recebeu a visita da sua família e nós aguardamos a sua evolução clínica. Doutora, só para esclarecer, região frontal do tumor, o que é isso? Estamos a falar do quê? Estamos a falar da região da frente para a esquerda da nossa cabeça. Sim, na região da cabeça, sim. Neste momento, nós temos a informar que ele se encontra bem, consciente, a evoluir bem e ainda sob os nossos cuidados médicos. Por mais quanto tempo deverá estar? Isso vai depender da sua evolução clínica. A Polícia da República de Moçambique, através do Comando Provincial da Zambésia, diz já possuir elementos relevantes e que podem conduzir para um rápido esclarecimento do caso. Neste momento, a partir das informações que a polícia foi recolhendo no terreno, estamos em processo de investigação em coordenação com o CERNIC, com vista à captura para a devida responsabilização criminal desses indivíduos malfeitores que teriam protagonizado esta ação. Das informações que temos, constam que na viatura faziam-se transportar 3 indivíduos. Que 2 deles estavam com máscaras. Mas é um trabalho que a polícia, em coordenação com o CERNIC, vai continuar a desencadear e já está a desencadear no processo de investigação, para que rapidamente possamos esclarecer este crime macabro. Joel Amaral, funcionário do Conselho Municipal de Quilimane, foi baleado no último domingo, numa das ruas da cidade de Quilimane, província da Zambésia. Amaral é o autor da reinvenção da célebre canção Trufafá, Trufafá, que caracterizou a campanha eleitoral da Renamo nas últimas eleições autárquicas. Sim, não há condenação. O analista político e docente universitário Pedrito Cambrão iniciou a sua abordagem criticando a falta de penalização e impunidade por parte dos assassinatos. Se as pessoas não são condenadas ou julgadas e condenadas para servir de exemplo, parece que os que fazem isto vão passando a sua classe. Então acho que é suficiente, enough is enough, como dizem os ingleses, para pôr cobro a esta situação que não é abominável, como eu disse, ao nosso país. No entanto, apesar das críticas, o analista parabenizou pelo rápido pronunciamento por parte da Presidência da República sobre o baleamento de Joel Amaral, mais conhecido por MC Trufafá, mas também entende que, para além de pronunciamentos, deve haver trabalhos práticos, com vista a trazer respostas para o povo sobre quem são os rostos por detrás dos assassinatos. Sendo assim, o que está a passar-se? Será a incapacidade da nossa polícia de manter a ordem e segurança pública? Será que existem alguns que remam contra a maré? Será aproveitamento político, não sei de que lado? Então, diante disso, eu espero que quem prometeu esclarecer e clarificar, que a própria polícia apareça, mas infelizmente estamos habituados que estamos a trabalhar, vamos clarificar e não tem havido clarificação. Bem, tivemos alguns casos clarificados, mas temos até agora a questão do Gil Sestac. Tivemos, por exemplo, o baleamento do politólogo Jamacuane, do jornalista Ercino de Salema e outros casos. Aliás, o caso do Elvino Dia, o mais emblemático, Paulo Guambe, ainda está, digamos assim, em suspense. Cambrão volta a repisar sobre a importância dos acordos políticos e fala com algumas dúvidas. Então, se há um compromisso de bater Moçambique, se há um encontro entre Venâncio e o Presidente da República, mas por trás há baleamento, embora nós saibamos quais são as razões, mas por causa do que tem acontecido, parece que está sendo cíclico, então aqui podemos pensar que não somos sérios naquilo que estamos a fazer. Para o analista, deve haver seriedade nos diálogos políticos e comprometimento com a paz e tranquilidade pública, para que se possa evitar cenários como manifestações violentas.
Moçambique vem sendo afetado desde 1999 por tensões pós-eleitorais que já resultaram em centenas de mortos. As últimas eleições gerais, consideradas as mais fraudulentas da história de Moçambique, foram as que maior violência provocou. Estima-se que mais de 300 cidadãos foram assassinados durante os protestos pós-eleitorais no país, segundo dados de monitoria independente. Face à situação, o pesquisador do Centro de Integridade Pública, Lázaro Mabunda, defende uma reforma urgente da lei eleitoral para se evitar conflitos pós-eleitorais no país. O Conselho de Estado, durante o período de Turbo V8, reuniu-se e sugeriu reforma profunda da legislação eleitoral. Achamos que é momento para discutirmos esses aspectos e não esperarmos que o processo eleitoral esteja muito próximo, e o que faz com que até os próprios implementadores não dominem a própria legislação. O presidente da República, recém-empossado, ele disse que as reformas são a solução para a estabilidade política de Moçambique. E nós achamos que é este momento para discutir esses elementos. Mabunda avança que os conflitos permanentes dentro dos órgãos eleitorais, movidos a partir de força externa, concorrem para os protestos. Há um STAI robusto e comandado por forças externas aos órgãos eleitorais. Há comissões eleitorais sem conhecimento dos processos e da realidade do terreno. Grande parte das comissões provinciais, comissões distritais, até a Comissão Nacional de Eleições, entra num processo que não tem nenhuma informação, não percebe nada do que é preciso fazer. E o resultado é que eles são comandados pelos STAIs, a nível da base até o topo. O STAI é que vai orientando. Os mapas, todos os mapas são desenhados pelo STAI. Já o pesquisador do CIP, Domingos do Rosário, defende que o presidente da Comissão Nacional de Eleições deve ser indicado pela Assembleia da República e prestar contas anualmente ao Parlamento. E a CNE tem que ser empossada pela Assembleia da República e prestar conta. A quem presta conta a nossa CNE? A ninguém. Faz, desfaz, no final do mandato, batem-se palmas, outros fogem, outros fazem o quê, outros se escondem, outros dizem o quê. Não presta contas a ninguém. O país arde, não arde, eles estão sentados na sua esquina a fazerem suas coisas e não têm responsabilidade nenhuma. Então a CNE tem que passar a prestar contas anualmente ou no final do mandato à Assembleia da República sobre o seu desempenho ao longo dos anos. Estas informações foram partilhadas esta terça-feira em Maputo, durante o debate subordinado ao tema que modelo de gestão eleitoral deve ser adotado para o fim de conflitos eleitorais em Moçambique, promovido pelo CIP. Em mais uma ação de luta pelos seus direitos, vários técnicos, diretores e operacionais do STAI envolvidos no passado processo eleitoral dirigiram-se ao STAI Central em busca de uma resposta sobre o que lhes é devido. São salários e subsídios que não foram pagos, como explica o porta-voz do grupo, Stélio Nachata. Ele está-nos a dever, que é o 13º de 2024, salário de janeiro, porque cessou-se em janeiro, o salário de janeiro. E também está-nos a dever ajudas do custo da fiscalização da votação. São essas três coisas que estão em causa. Neste exato momento que eu estou-vos a falar, a informação está a circular em todo o país. É isto que nos leva a vir para aqui. Isto que nos leva a deixar-nos desta forma, saturados, cansados, de uma maneira que já nem dá. Um aqui tem o seu valor, cada um aqui desempenha o seu papel. Tem quem desempenha o diretor adjunto, como eu, tenho os meus valores. Tem quem empenha o papel como vice-presidente da CD, tem o seu valor, são os senhores que estão aqui deste lado. E tem técnicos também, cada um tem o seu valor. Então eles estão a dever, diretores adjuntos, estão a dever os vice-presidentes da CDES, que é a Comissão Distrital de Eleições. Estes antigos membros do STAI acusam a direção do órgão gestor do processo eleitoral de falta de seriedade. Depois de terem se dirigido ao Ministério da Economia e Finanças,
Estes pretendem agora submeter uma queixa-crime ao Gabinete de Combate contra a Corrupção. Que estamos numa direção em que essa direção é a direção enganosa, burladora, é a direção que nos tirou daquilo que é do nosso suor e trabalhamos. Não fomos bater porta à casa de ninguém, não fomos pedir de comer na casa de ninguém, nem desta direção que eu estou aqui a vos mostrar. Nós fomos solicitados e viemos, trabalhamos por próprio mérito e fomos selecionados por isso. Hoje em dia estamos a servir como fosse uma estrada de Rio Sávio até em Chope. Nós não somos buracos. E eles não podem depositar a pedra dentro daqueles buracos, senão remover e meter um outro asfalto. Nós não somos essas pessoas. Nós precisamos daquilo que é do nosso direito. Fomos ditos para irmos até a Tesouro Nacional. Fomos ao Tesouro Nacional e lá fomos confrontados a verdade a dizer que não, nós não devemos nada a vocês. Voltam-se daí. Onde é que está o nosso dinheiro? O que o senhor Lolo Correia está a fazer com a sua direção? Afinal, que tipo de burlador é este? Este senhor aqui é um satanás. Este senhor aqui não merece estar na sociedade. Por que é que nós estamos a ser burlados por ele? O que é que dizem isso? Vão para ali, voltam para aqui e estamos aqui a verdade. Quer chuva, quer sol, quer faça tudo. Nós estamos a ir atrás dos nossos valores. E quando chegamos aqui, somos recebidos sempre pela polícia. A direção não nos recebe. É sempre pela polícia. O que a doutora Graça tem com o nosso dinheiro? Uma marcha idêntica foi convocada também para ter lugar nos órgãos distritais e provinciais do STAI. Não estando satisfeito pela resposta do STAI, nós sairemos daqui, falo do STAI Central, sairemos daqui e vamos elaborar um documento diante ao nosso advogado e vamos remeter ao Gabinete de Combate contra a Corrupção. Porque é muito estranho, porque o Tesouro disse que todo o dinheiro já desencadeou o STAI e eles não têm nada a ver conosco. E nós iremos ao Gabinete de Combate contra a Corrupção. Sobre o assunto, o STAI Central ainda se mantém fechado em copas, sem querer dar qualquer reação ou direito à resposta sobre as acusações. O ministro de Planificação e Desenvolvimento e porta-voz do Conselho de Ministros, Salimo Valá, apelou nesta terça-feira aos profissionais de saúde a continuar a dialogar com o governo, visando satisfação das suas reivindicações que vão desde o pagamento das horas extras até melhoria das condições de trabalho nas unidades sanitárias públicas. O apelo surge após a Associação dos Profissionais de Saúde ter anunciado na passada segunda-feira a retoma de greve a partir da próxima quinta-feira durante 30 dias para pressionar o governo a respeitar o acordo assinado entre as partes. Aqui a nossa mensagem é que chamamos aqui aos profissionais de saúde, a consciência, para ter em conta que vamos continuar a dialogar, vamos encontrar um ponto de equilíbrio e não pôr em causa aquilo que é a principal bem, que é a vida, e que estes profissionais, nós sabemos, todos eles optaram por esta atividade porque têm uma noção da importância da saúde para o desenvolvimento nacional. Salimo Valá garantiu que o governo está neste momento a trabalhar no sentido de solucionar este caso, razão pela qual pede a colaboração dos profissionais de saúde para não paralisar as atividades como forma de evitar muitas mortes. Não, há contactos que estão a ser estabelecidos e nós não vamos neste evento falar de números, de montantes e que efetivamente a mensagem-chave aqui é vamos encontrar um ponto que satisfaça as várias partes e principalmente ter em conta a situação da população que precisa desses serviços e que pensamos nós que brevemente vamos ter uma solução para este problema. Por outro lado, o governo aprovou nesta terça-feira um plano de ação para travar o derramamento de sangue nas estradas moçambicanas por causa dos acidentes de viação. O plano de ação que foi aqui aprovado, né, em sede do Conselho de Ministros, é um plano que visa responder a uma preocupação. Tem estado a ocorrer
acidentes de grande impacto social, econômico, e que isso levou o governo a pensar numa estratégia de tentar estancar, reduzir drasticamente este tipo de acidentes. O plano, de acordo com Vala, consistirá na intensificação de ações de fiscalização nas principais vias de todo o país, com enfoque para a Estrada Nacional número 1. São sob influência do álcool, fadiga, sonolência, observância de limites de velocidade, lotação e disposição de carga. No atinente às ações de assistência pós-acidente, que consiste na implementação de um centro de atendimento pós-acidente em forma de projeto piloto no distrito da Manhissa. No que diz respeito à melhoria do quadro legal e à sua aplicação, com vista a estabelecer um ambiente rodoviário seguro e, por fim, a realização de uma reunião de alto nível a ser orientada por Sua Excelência o Presidente da República, envolvendo entidades que lidam com a matéria de segurança rodoviária. O plano de ação para travar as mortes nas estradas moçambicanas prevê ainda a sensibilização dos automobilistas como dos peões para o cumprimento rigoroso do Código de Estrada. A Liga Moçambicana de Futebol confirmou dia 17 de maio como a data do arranque do Moçambola 2025. Essa decisão gerou preocupação para o Ferroviário da Beira. O treinador da equipe, Aquil Marcelino, expressou sua preocupação em relação ao início tardio do campeonato. A fonte destacou que essa situação coloca os locomotivas em desvantagem, uma vez que a falta dos jogos competitivos pode afetar o desempenho da equipe. Nós vinhamos a preparar a equipa com seu início a finais de março e agora temos esta nova data e temos que reprogramar. Isso claramente que causa alguns transtornos para nós, sobretudo nós em que estamos numa província em que tem dificuldades de ter muitos jogos competitivos como tem no Maputo, nesse caso, jogam entre eles lá, tem muitas equipes que jogam no Moçambola, falo de Costa do Sol, Ferroviário de Maputo, do ABB, agora tem o Desportivo da Matola. Então, portanto, tem muitas equipes ali perto, para além das equipes que também estão ali da segunda liga, que também estão em Maputo, que são muito competitivas, e nós não temos essa vantagem, nós temos uma desvantagem, somos os únicos a competir no Moçambola aqui na cidade da Beira. O treinador do clube acredita que, para evitar impactos negativos para os jogadores, é essencial se realizar competições preparatórias no início da temporada. Segundo o interlocutor, permitirá que os jogadores cheguem ao campeonato com um bom ritmo competitivo. Uma vez que não há competição, vulgo Moçambola neste caso, não é? Acho que a ideia é dar competição às equipes agora no início, para ver se chegam também ao campeonato com bom ritmo competitivo, e também uma maneira de entreter os clubes, para ver se tenhamos sempre o foco no ritmo competitivo, no modo de competição, e a taça não foge muito disso, porque por aquilo que eu sei, depois desta eliminatória haverão outras ainda subsequentes antes de começar o campeonato. Marcelino defende ainda a revisão do calendário das competições nacionais de futebol como uma maneira de se obter seleções fortes e competitivas.